Então, olá pessoal, essa então é a segunda aula do curso de gerência de dados massivos, ou Big Data. A aula de hoje é um pouco mais curta e a gente continua naquela parte conceitual sobre motivação para utilizar Big Data, para sistemas de desempenho, de alto desempenho no processamento de dados. E a gente vai falar hoje sobre uma questão muito importante que é muito característica dos problemas de Big Data, que é o processamento analítico de dados. Bom, o que é o tal do processamento analítico, né? Se a gente for olhar em volta, ler material relacionado à parte analítica de dados, a gente vai encontrar bastante esse termo Business Intelligence, que eu coloquei aqui bastante entre aspas, né? Grosseiramente falando, esse termo se refere à exploração pelas organizações dos dados que resultam do seu próprio negócio para gerar conhecimento e benefícios da própria organização. Isso a gente está falando de praticamente qualquer sistema moderno desses de análise de dados, né? Pode ser uma rede social que monitora o que seus usuários curtem, postam, retransmitem, né, passam para outras pessoas. Pode ser um sistema de comércio eletrônico que monitora o que os usuários buscam, o que eles compram, o que eles visualizam, que coisas que eles visualizam, aliás, compram depois de visualizar muitas coisas, enfim. Pode ser um sistema, sei lá, de telefonia móvel, pode ser um aplicativo de celular, qualquer coisa, de fato, um sistema como o YouTube, né, onde você vê que as pessoas curtem, que elas postam. Qualquer sistema desses, no fundo, é baseado em dados que o próprio negócio gera para você entender melhor como é que o negócio funciona e como é que isso pode beneficiar esse negócio, né? Isso tem, obviamente, muitas aplicações, né? Análise de mercado, planejamento estratégico, tomada de decisão. E essa análise geralmente é feita usando relatórios, dashboards ou sistemas de mineração de dados, até modelos analíticos, tipo machine learning, né? São usados nesse processo, né? como ferramentas nesse processo, certo? E aí, eu queria deixar muito claro, principalmente para quem fez banco de dados 1 e fez recentemente, essa diferença entre dados transacionais e dados analíticos, né? Bom, o termo OLTP, Online Transaction Processing, alguém está com o microfone aberto aí, está voltando eco para mim. Pronto, acho que não tem mais ninguém. Então, o termo OLTP, ou Online Transaction Processing, tem justamente a ver com essa história de processamento transacional, né? E o outro termo que se contrapõe ao LTP é o OLAP, né? Ou Online Analytical Processing, né? Então, a diferença entre um e outro é a letra T e a letra A, né? O T de Transaction e o T de Analytical, né? O que caracteriza cada um desses tipos de processamento transacional e processamento analítico? No processamento transacional, a gente está preocupado em suprir aplicações que executam transações sobre os bancos de dados. Então, por exemplo, quando eu estou num sistema de matrícula, né, cada matrícula de um aluno que é feita, né, é um exemplo de um processamento transacional, certo? Cada atualização de nota é um exemplo de processamento transacional. Numa empresa bancária, num banco, cada pagamento, cada retirada, cada compra no cartão de crédito é um exemplo de processamento transacional, certo? Numa rede social, cada curtida, cada post, cada retransmissão, enfim, essas coisas são todas exemplos de ações de processamento transacional, né? Vejam que uma característica dessas aplicações de processamento transacional
é que elas realizam operações que atualizam os dados, certo? Sempre operações que escrevem, que atualizam os dados. E geralmente elas são pontuais, né? Então, quando eu faço um post, eu registro no meu banco de dados ou em algum tipo de armazenamento de dados aquele post pontual que foi feito, né? Quando eu pago uma conta de luz, né, eu registro um crédito na conta da companhia e um débito na minha conta, mas são operações bastante pontuais, né, em cima de poucos itens de dados, certo? E elas envolvem escrita, tá certo? Por outro lado, o processamento analítico envolve aplicações em que eu vou utilizar os dados para gerar alguma conclusão, alguma análise. Então, por exemplo, o relatório, o extrato bancário, por exemplo, né? o extrato de uma conta bancária, é um exemplo de uma ação de processamento analítico, né? Quando eu imprimo lá a folha de notas ao fim do semestre, né? Eu também estou falando de processamento analítico, certo? Quando eu quero saber, por exemplo, o relatório dos itens mais vendidos, dos 10 ou 20 itens mais vendidos no e-commerce, num site de e-commerce, eu estou falando de processamento analítico. Quando eu quero saber quais são os trending topics do Twitter, né, eu também estou falando de processamento analítico, né? Eu preciso analisar vários tweets do dia para saber quais são os tópicos que estão sendo mais mencionados, né? Todas essas coisas são exemplos de processamento analítico. Veja que, ao contrário do processamento transacional, no processamento analítico, primeiro, eu não tenho escrita, tá certo? Eu vou ler dados, né, para gerar algum resultado. E a segunda coisa, geralmente, eu vou envolver vários itens de dados e não itens de dados pontuais, como no caso do processamento transacional, né? Essas duas cargas diferentes de processamento de dados, a analítica e a transacional, elas são muito diferentes, né? E a gente vai ver daqui a pouquinho que é difícil delas coexistirem, né? E já vai ficar claro por quê. Então, vamos ver aqui nos slides, né, aplicações típicas de OLTP. Então, e-commerce, né, esse negócio de você fazer compras no e-commerce, né, você registra alterações no estoque de uma mercadoria, débito na conta de um cliente, né, escreve um registro dizendo que tal cliente comprou tal mercadoria, quer dizer, uma escrita pontual, né, envolve escrita e é pontual para poucos itens de dados. Operações bancárias, por exemplo, quando eu pago uma conta, né, de banco, né, reserva de passagem aérea, matrícula, esses exemplos que eu dei aqui são todos exemplos de processamento LTP. Exemplo de processamento OLAP, planejamento estratégico, né, eu quero saber quais foram os veículos mais vendidos em Manaus no ano de 2021, certo? Então eu preciso disso para fazer um planejamento estratégico das minhas vendas, né? Ou eu quero prever as vendas de veículos em 2022 baseado nas vendas de 2021, né? Então eu vou precisar desses dados para poder gerar esse modelo de predição para 2022. Então vejam, de novo, processamento analítico, muitos itens de dados e escrita, somente leitura. Processamento transacional, OLTP, poucos itens de dados e com muita escrita, né, com escrita nos itens de dados. Então, essas são as principais diferenças entre esses dois. Cenário típico de OLTP, atendimento ao usuário, né? Você vai colocar o sistema de OLTP, um sistema transacional, para atender usuários que estão fazendo matrícula, que estão fazendo compras, que estão reservando passagens aéreas, que estão operando a sua conta bancária. Enquanto que o OLAP, geralmente, o cenário é de retaguarda, né? São de pessoas que querem analisar o comportamento do sistema das aplicações do negócio em larga escala, né? Então, a gente que fica no back-office fazendo isso, né? Requisitos importantes para o LTP. Eu quero o resultado em tempo real, né? Quando eu compro um item, eu quero rapidamente saber o resultado da minha compra, se tinha estoque, se meu cartão de crédito funcionou, né? Então eu quero fazer isso em tempo real. Baixa latência, né? Eu quero rapidamente
efetuar a minha compra, fazer a minha matrícula, reservar minha passagem aérea. E alta concorrência, porque ao mesmo tempo que eu estou reservando a passagem aérea, ao mesmo tempo que eu estou comprando um item no site de e-commerce, ao mesmo tempo que eu estou fazendo minha matrícula, eu tenho outros usuários que estão fazendo exatamente a mesma coisa, né, ao mesmo tempo. Então eu tenho uma alta taxa de concorrência, certo? Ao passo que no processamento analítico, né, no OLAP, eu tenho cargas em batch, né? Então eu digo assim, pô, eu quero emitir, eu quero saber as vendas, o número de alunos matriculados nesse disciplina de estudo de computação no ano de 2021, né? Então isso vai ser um processamento em lote, onde eu vou verificar vários registros para poder dar essa resposta, né? E eu não tenho tanta concorrência, porque é meio improvável que muita gente esteja fazendo essa mesma análise ao mesmo tempo. E mais do que isso, né? Sendo de leitura, né, eu não tenho concorrência de escrita, o que é bem mais favorável para esse tipo de processamento. Eu não tenho concorrência para escrita, né? Então, as tarefas no OLTP, né, aqui na quarta linha, conjunto relativamente pequeno de operações transacionais, né? Enquanto que no OLAP eu tenho consultas analíticas complexas, muitas vezes ad hoc, né? Eu posso ter um analista que diz assim, putz, agora eu quero saber quantos carros vermelhos foram vendidos para mulheres no bairro do Aleixo em tal dia do ano, né? Então é uma consulta bastante específica, bastante ad hoc nesse sentido, né? Então eu posso ter qualquer coisa. Enquanto que nas tarefas, o conjunto de tarefas que é feito, por exemplo, a matrícula, né, é sempre o mesmo jeito que a matrícula é feita para um monte de gente. Reserva de passagem aérea é a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. Compra no e-commerce é sempre do mesmo jeito. Vai um cara, escolhe o produto, coloca no carrinho, escolhe outro produto, coloca no carrinho, terminou, aperta o botão, paga um cartão de crédito, terminou. Ou seja, o conjunto de operações transacionais é pequeno, né? Não tem muita diversidade. Enquanto que no OLAP eu tenho uma diversidade maior de consultas, né? E a coisa mais importante para a gente, né, além dessas questões que a gente já falou aqui, é o padrão de acesso, né? Então, eu posso ter tanto leituras como escritas, como atualizações randômicas, né? O padrão de acesso a aplicações LTP é randômico, né? É randômico, ou seja, eu posso acessar qualquer item de dados com a mesma probabilidade, tá certo? Então eu não tenho um padrão de acesso bem definido, né? Hoje eu vou entrar e vou comprar um celular, amanhã outra pessoa vai entrar, vai comprar sei lá, qualquer outra coisa, uma geladeira, né? Hoje eu vou chegar, matricular, reservar uma passagem para Belém, daqui a pouco amanhã vai chegar, outra pessoa vai chegar, reservar uma passagem para Fortaleza e assim por diante. Eu não tenho um padrão, eu não tenho então é randômico, né? E o volume de dados é geralmente pequeno, aquilo que eu falei desde o começo, né? Eu vou atualizar um registro, poucos registros talvez, né? E no OLAP eu tenho geralmente table scans, né? Se eu quero saber, por exemplo, todos os alunos matriculados nas disciplinas do ICOMP ao ano de 2021, eu provavelmente vou ter que varrer toda a tabela de matrícula e descobrir quem é do ICOMP e quem não é do ICOMP, né? Então eu vou ter que fazer uma varredura completa nas minhas tabelas, né? E eu vou lidar com grande volume de dados, tá certo? Então vejam que são tipos de aplicações e padrões de acesso bastante distintos, né? As aplicações OLTP e as aplicações OLAP, tá certo? São bem distintas, né? E eu queria marcar aqui essa distinção, porque isso vai ser útil para a gente ao longo do curso, tá certo? Quero que vocês prestem bem atenção nesse tipo nessa diferença de aplicação. Em particular, vejam que, por exemplo, quem fez banco de dados 1 comigo, quem fez introdução ao banco de dados com, acho que é o André que dá, né, no curso de engenharia de software, a gente lá está bem mais preocupado nos cursos de banco de dados com aplicações OLTP, por isso que a gente estuda processamento de transações, por exemplo, né? Que a gente está preocupado com o controle de concorrência, porque tem escrita concorrência nos itens de dados, né? Aquela dor de cabeça toda, vamos usar lock, vamos pensar em serializabilidade, toda aquela confusão, no fundo é para garantir que as aplicações OLTP vão funcionar bem, sem ferir a integridade do banco de dados, né? E entregando alguma performance nessas operações, certo? As aplicações OLAP, elas são
importantíssimas, mas elas não têm essa mesma pressão por concorrência, desculpa, por integridade, porque afinal de contas a gente está falando aqui de aplicações que são muito mais de leitura do que de escrita, né? Um relatório, um dashboard, uma coleta de dados para treinamento de um modelo, ela não vai envolver escrita, ela vai envolver muito mais leitura, né? Na grande maioria dos casos. E provavelmente eu vou ter que, por exemplo, se eu quero uma média ou uma soma ou qualquer outro tipo de agregação, eu vou ter que varrer o banco de dados inteiro, né? Sim, nos SGBDs transacionais eu tenho operações de agregação que eu uso lá na álgebra, tá certo? Ou em SQL, eu tenho isso. Obviamente eu tenho, né? Mas eu me preocupo bastante, por isso que tem toda aquela confusão do mecanismo de controle de concorrência, que é para resolver essas questões, tá certo? Do processamento transacional. É muito mais, a aplicação dos SGBDs, por exemplo, relacionais, é muito mais transacional do que analítica, né? Aliás, a complicação toda vem do fato da gente ter aplicações transacionais, tá certo? Bom, então, qual o problema do gerenciamento da coexistência de aplicações OLTP e OLAP no mesmo sistema? Então, o que acontece se eu tenho um único sistema de gerência de dados, por exemplo, um SGBD, que trabalha com os dois tipos de aplicação ele mesmo, né? O primeiro problema é gerência de memória. Tem o microfone aberto aí, pessoal. E barulhento. O primeiro problema é a gerência de memória, tá certo? Geralmente, o que eu vou ter? Eu vou ter as aplicações LTP exigindo, OLAP, desculpa, as analíticas, exigindo muito mais memória do que as transacionais, né? Eu vou ter padrões de acesso conflitante, né? Os transacionais, eles vão estar precisando adquirir o acesso aos dados através de locks com muita frequência, enquanto que os analíticos, eles vão bloquear um volume de itens muito grande durante muito tempo. Ou seja, as aplicações analíticas vão atrapalhar as transacionais na prática, tá certo? Latência variável. As analíticas têm uma latência alta e as transacionais têm uma latência baixa, uma vai atrapalhar a outra. E claro, isso tudo vai aumentar o nível de concorrência no sistema. Por exemplo, se eu quiser saber as notas de todos os alunos, eu vou ter que varrer a tabela inteira. Por exemplo, vamos supor que eu quero a média de das notas de todos os alunos do ICOMP no ano de 2021. Eu vou ter que varrer a tabela inteira e ir bloqueando as linhas todas para evitar que alguém modifique e eu tenha uma tupla fantasma, né? Como a gente viu lá em banco de dados 1. Para isso eu vou ter que adquirir o bloqueio da tabela inteira. Quando eu for adquirindo o bloqueio da tabela inteira, as aplicações transacionais que estão chegando, por exemplo, para atualizar notas ou inserir novos alunos, elas vão bloquear, né? Então eu vou ter um problema bastante grande de concorrência no sistema que vai atrapalhar, principalmente as aplicações transacionais que dependem, que estão atendendo o usuário e precisam ter uma demanda de resposta rápida em tempo real muito mais rápido, tá certo? Então o ponto principal aqui, pessoal, que eu quero colocar para vocês, que a gente entenda, é que as aplicações de processamento analítico, elas geralmente prejudicam as aplicações de processamento transacional, tá certo? Elas geralmente vitimam essas aplicações. É claro que a gente pode chutar o balde da concorrência também, né? Mas a gente não quer isso em vários casos, tá certo? Mais na frente a gente vai ver que lá mais ou menos no final do curso, a gente vai ver que às vezes não vai ter jeito, a gente vai ter que chutar o balde, mas por enquanto não. Por enquanto a gente não gostaria de ter esse prejuízo, né? De arriscar a integridade dos dados por conta da convivência das aplicações de processamento analítico e transacional no mesmo sistema, no mesmo gerenciador de dados, tá certo? A gente não gostaria de fazer isso. Tudo bem? Deixa eu seguir aqui. Bom, então a solução é você ter bancos de dados separados, né? Você vai ter um banco de dados OLTP para atender grandes volumes de transações de usuários, e você vai ter um banco de dados OLAP, que se convencionou chamar na década de 90 de Data Warehouse, né? Armazém de dados, né? Então, esse armazém de dados, ele é usado para atender aplicações analíticas, né? Enquanto que o meu banco de dados de produção ou transacional, ele fica exclusivo para aplicações transacionais, certo? Essa que é a ideia. Então, há muito tempo,
né, se pensou nessa solução de separar os dois ambientes de processamento de dados, né, de gerência de dados, o transacional e o analítico, né, sendo que o analítico, a partir desse ponto, começou a receber o nome de Data Warehouse, né, isso é uma coisa mais ou menos aí do início da década de 90, né, muitos de vocês não eram nascidos ainda nessa época, mas isso é um conceito que surgiu aí do início para metade dos anos 90, a ideia dos Data Warehouses como uma maneira de solucionar isso. É claro, pessoal, que isso vai exigir, tá certo? Que a gente, de tempos em tempos, duplique os dados que estão no banco de dados transacional para o analítico. De tempos em tempos eu vou ter que pegar o conjunto de dados que foi gerado, manipulado, modificado, né, atualizado no banco de dados transacional, e eu vou ter que levar isso para o banco de dados analítico, porque é onde eu vou tomar as decisões. Então, por exemplo, num banco, sei lá, a cada final de dia eu vou pegar as transações feitas e vou alimentar essas transações no banco de dados analítico, né, no Data Warehouse, tá certo? Isso mesma coisa para qualquer outra aplicação aqui que eu falei, né? Isso para que a gente não tenha os dois tipos de aplicação coexistindo no mesmo sistema. A gente não quer que isso aconteça. Ok? Bom, pergunta como é que a gente vai conectar esses caras? Então, daí surgiu essa ideia de uma arquitetura OLTP OLAP, né? Então você tem um sistema transacional, o OLTP, tem o OLAP, e você tem um processo que se convencionou chamar também aí na década de 90, né, de ETL, Extract, Transform and Load, né? Então esses são processos que são executados no banco de dados transacional para alimentar o banco de dados analítico, certo? Ele envolve então 3 tipos de operação, né? A extração desses dados, ok? A transformação desses dados e a carga desses dados no sistema analítico, né? Então, por exemplo, eu posso, ao invés de guardar no OLAP, né, no sistema OLAP, né, no Data Warehouse, em vez de eu armazenar cada nota de cada aluno, né, no banco de dados de matrícula, né, eu posso, por exemplo, pegar a média por matéria, né? Ou seja, extraio as médias, extraio as notas, transformo gerando uma média e carrego isso no Data Warehouse. Ou seja, eu já posso gerar os dados agregados no OLAP de acordo com a minha aplicação, certo? É claro que quanto maior for a transformação que eu aplico, menos versatilidade eu vou ter nas aplicações analíticas que eu vou poder rodar, né? Por exemplo, se eu levasse os dados brutos, eu podia rodar qualquer coisa no OLAP, né? Enquanto que se eu agrego os dados de alguma maneira, o volume de dados que eu vou levar para o transacional, para o analítico, é menor. Então, transformar os dados, né, em dados mais agregados tem 2 vantagens. Primeiro, que eu demoro menos fazendo isso. Segundo, que eu poupo o armazenamento no armazém de dados, no Data Warehouse. Tá certo? Mas se eu não tiver alternativa, eu posso levar cada item e ter uma cópia exata do banco de dados transacional no analítico. Tá certo? Mas em geral eu não vou querer isso. Em geral eu vou levar já os dados com algum grau de agregação de um lado para o outro. Tá certo? De fato que essa arquitetura OLTP OLAP, com o processo de ETL no meio, que é o processo de extrair dados do banco de dados transacional, transformá-los e carregar no analítico, né, no Data Warehouse, que foi adotado aí a partir dos anos 90 para evitar os problemas das cargas conflitantes nos sistemas transacionais e analíticos. Então, se eu tenho uma organização grande, que tem um volume de transações muito grande ou razoavelmente grande por unidade de tempo, né, eu não vou querer que as minhas aplicações analíticas atrapalhem esse processamento, então eu vou ter o meu banco de dados transacional, vou ter o meu Data Warehouse e eu de tempos em tempos vou fazer o ETL. Tá certo? Essa aqui é a ideia aqui que a gente tá olhando. Isso é usado em muitas organizações desde o meio dos anos 90 praticamente. Então, o banco de dados OLTP ele guarda as transações de usuário, né? O BDOLAP faz o Data Warehousing, né? Tem o armazém de dados,
de onde eu posso agora tirar, fazer as minhas análises, e o Extract, Transform and Load, o ETL, é a extração dos registros do banco de dados LTP, transformação, limpeza, verificação de consistência, agregação, etc. E finalmente a carga no banco de dados OLAP, no Data Warehouse, tá certo? Resumindo aquela figurinha que a gente viu. Então, por exemplo, suponha que o meu banco de dados ele tem as vendas, né? Então eu tenho aqui o número, um número serial, a data da venda, quem vendeu e o preço. Eu tenho os carros, né? Eu tenho aqui um número serial que identifica o carro, eu tenho o modelo e a cor, e eu tenho as concessionárias, os dealers, né? Então tem um nome, uma cidade, um estado e um telefone, tá certo? Suponha que eu quero rodar algumas consultas assim, ó, qual que é a soma de todas as vendas, né? Soma dos preços de tudo que foi vendido, né? Vejam que essa consulta aqui ela vai varrer essa tabela inteira, né? Ela vai ter que varrer essa tabela inteira. Essa aqui eu quero a mesma coisa. Não, eu quero aqui ainda no Sales, né? Nessa tabela Sales, eu quero a média de preço por dealer, por concessionária, agrupado por dealer. De novo, eu vou ter que varrer essa tabela inteira, né? Agora eu só quero aqui, ó, eu quero a média por estado, né? A média de preço por estado. E aqui agora eu estou fazendo aqui um join de sales com dealer, porque eu não tenho o estado, né? De sales com dealer, porque eu não tenho o estado em sales. Então eu vou ter que fazer um join com dealer, tá certo? E aí eu quero numa data específica, group by state, né? Nesse caso, esse cara vai fazer um join dessa tabela sales com a tabela dealers para me dar a média de preço por estado, né? Quanto foi vendido por estado, tá certo? Então isso aqui, atualizar essas tabelas tipicamente transações. Cada vez que eu faço uma venda, eu atualizo a tabela sales, né? E essas aqui são típicos exemplos de processamento analítico, porque eu vou ter que varrer as tabelas inteiras para ter esses resultados, tá certo? Um típico exemplo aqui de OLAP. Então, esse é um exemplo de um modelo de dados em estrela, que a gente não estuda em banco de dados 1, mas é simples de ver. Então eu tenho aqui as vendas, e para cada venda aqui eu tenho a data da venda, tenho onde foi vendido e os dados do produto que foi vendido, né? E eu uso esse modelo em estrela, esse Data Warehouse, para poder atender as minhas consultas, né? Então agora eu posso simplesmente rodar essa consulta aqui em cima para obter os resultados que eu quero, por exemplo, né? Geralmente esse modelo ele resulta num tipo de estrutura chamada cubo, né? Um cubo de vendas, onde eu tenho aí várias operações, eu posso rodar, enfim. E os sistemas de Data Warehouse, eles permitem esse tipo de operações para facilitar as operações sobre esses dados, tá certo? Mas isso é Data Warehouse pra caramba, eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui para a gente não perder muito tempo. Mas enfim, fundamentalmente esses cubos OLAP, o que eles permitem? Vários group by agregações, né? Aí tem várias perguntas: como é que eu vou tirar proveito da estrutura do esquema e evitar trabalho repetido? Eu posso materializar esses cubos ou eles são visões? Tem várias questões aí relacionadas a OLAP. Mas o meu ponto aqui, pessoal, é outro, tá certo? E esse ponto aqui vem de uma aplicação bastante comum hoje, mas que lá pro meio de 2000 não era tão comum, né? Que é o Facebook, né? Uma rede social. O que acontece num sistema como o Facebook, numa rede social, né? É bem conhecida essa historinha, né? Tá publicada nesse livro do Jeff Humbug, que chama Information Platforms and the Rise of Data Science. É um capítulo desse livro chamado Beautiful Data, que foi um livro publicado em 2009, né? E foi... Opa, tem um microfone aberto aí. E esse foi inclusive foi o artigo onde apareceu primeiro, assim que eu tenho conhecimento, a palavra cientista de dados, né? Data Scientist. Ainda não tinha aparecido esse termo até então. Isso causou essa avalanche hoje toda, né? Esse termo aí que vocês forem ver, ele tem um pouquinho mais de 12 anos, né? Não é um termo tão novo assim, e apareceu a primeira vez nesse artigo, né? E a historinha que esse artigo conta é o seguinte, né? Eles tinham o Facebook funcionando, né? Esse cara era funcionário do Facebook,
o Jeff Hamburg, que foi um dos 10 primeiros funcionários do Facebook, se eu não me engano, né? Hoje ele é dono da Cloudera, né? Que é uma outra startup que mexe com Big Data, mas na época ele trabalhava no Facebook. Eles tinham os dados dos usuários, né? As pessoas que postavam, comentavam, compartilhavam posts, comentavam os posts dos seus usuários. E claro, eles começaram a pensar assim, como é que eu posso usar essa informação para melhorar a experiência do meu usuário, para recomendar coisas para ele, para recomendar amigos, que é coisa que a gente vê hoje em qualquer rede social, né? Então nessa época em 2009, eles estavam tentando chegar nesse ponto de usar esses dados para fazer essas operações que hoje são muito comuns, muito corriqueiras, mas na época não eram tão corriqueiras, não eram tão comuns, e começaram a ser exploradas mais ou menos nessa época, né? Então ele diz mais ou menos o seguinte: no primeiro dia de login do clickstream do Facebook, ou seja, dos cliques do Facebook, no primeiro dia que eles pegaram os logs, eles coletaram 400 gigabytes de dados, né? Que hoje é até meio ridículo, né? Principalmente para o Facebook, mas na época 400 gigabytes era bastante coisa. Então eles pegaram o log dos cliques dos usuários do Facebook e deu 400 gigabytes, né? Então aí eles foram falar o Load Index Aggregation, que é o ETL, né? O processo de carga, indexação e agregação para esses dados, né? Taxou o Oracle Data Warehouse, ou seja, fez o Data Warehouse da Oracle que eles tinham comprado, né? Eu não tenho nada contra a Oracle aqui, mas estou pegando só o que está aqui no livro. O bicho não aguentou, né? O desempenho sério, né? Depois de significant tuning, né? Depois de muito tuning, eles foram incapazes de agregar um dia de clickstream, um dia de registro de clique, em menos de 24 horas. Ou seja, eles não conseguiam extrair conhecimento, extrair informação eficiente para o negócio deles em menos do que 24 horas. Então eles passavam um dia processando, e para ter essa informação para ser usada, por exemplo, para recomendar um amigo, ou recomendar um post, ou fazer uma propaganda qualquer, eles não conseguiam agregar esses dados em 24 horas no sistema OLAP da Oracle, né? Que não é qualquer coisa, um sistema bastante eficiente, certamente, mas para essa aplicação não rolou, não deu certo, tá certo? A razão para isso, moçada, é muito simples, a gente viu na aula passada: largura de banda, tá certo? Não dava para a largura de banda não era suficiente, não por causa do sistema, mas por causa do hardware que estava sendo usado, né? Eu não conseguia ler para processar esse volume de dados grande numa máquina única, tá certo? É a questão que a gente viu na aula passada. É exatamente a mesma coisa, tá? É o problema da largura de banda que a gente viu, que afeta qualquer sistema, independente do sistema de processamento de dados que está sendo usado, tá certo? Então aí nasceu essa ideia de tentar resolver esse gargalo do processo de ETL, do Extraction, Transaction and Load, né? Transformation and Load, né? Tipicamente esse ETL é realizado à noite, mas o que acontece se processar 24 horas de dados leva mais do que 24 horas? Se eu preciso desse dado para agora, eu preciso dessa informação rapidamente, né? Então a solução, né, que surgiu na época foi a utilização das chamadas plataformas de Big Data, que a gente já falou na aula passada, né? Por exemplo, MapReduce, Hadoop, Spark, como a gente já viu. O primeiro ponto importante, interessante desses sistemas é que a ingestão de dados é limitada pela velocidade do sistema de arquivos, né? A gente não precisa fazer a leitura de dados que estão armazenados, por exemplo, no SGBD. A gente pode ler direto os arquivos que estão gerados no log. A gente não precisa carregar isso no SGBD para depois fazer os meus selects, né? Eu leio direto dos arquivos de dados, por exemplo, dos logs de streaming, de clickstream, lá dos logs de clique, né, que tem os cliques dos usuários, por exemplo, do Facebook, ou de qualquer outro sistema. Ou seja, eu leio os dados a partir dos logs em estado bruto, sem precisar carregar no SGBD ou no Data Warehouse. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, então só isso já me poupa muito tempo. Só isso já me poupa muito tempo. Por exemplo, eu não preciso
carregar os dados para, por exemplo, estruturas como arquivos de hashing, alimentar índices como B-tree, etc. Né? O que dá trabalho para fazer. Né? E por que eu não preciso fazer isso? Porque essas estruturas são boas para processamento transacional. Mas processamento analítico, em que eu varro os itens de dados todos, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Certo? Eu posso fazer isso de maneira massivamente paralela, quebrando os meus dados em pedaços e armazenando não num HD de uma máquina, mas nos HDs de várias máquinas, né, que se comportam como uma máquina só, como um cluster, tá certo? Se eu não consigo quebrar, se eu tenho, por exemplo, 10 máquinas, isso não é suficiente, eu posso botar 20 e quebro mais, e eu aumento a minha largura de banda na mesma proporção. A gente viu essa ideia na aula passada. Né? Eu posso usar qualquer ferramenta de processamento, eu não estou limitado ao que tem no SGBD. Isso vai ser mais barato do que SGBDs paralelos, que tem um custo bastante grande. A gente não falou aqui de SGBDs paralelos, mas custa muito usar SGBDs paralelos. Né? E o ETL, como a gente já viu, eu vou ter que fazer processamento em batch de qualquer forma. Eu vou ter que ler os dados todos de uma vez. Então, por que não fazer isso a partir dos dados brutos? Né? Então, a ideia é não carregar os dados no banco de dados transacional, né? Mantê-los em estado bruto. Né? Eu posso carregar para outras coisas, para o processamento transacional. Mas eu posso, em paralelo, manter os meus dados em estado bruto para fazer o processamento analítico. Isso que foi a sacação desse pessoal, mais ou menos nos anos 90. Desculpa, nos anos 90. No meio dos anos 2000. Tá certo? Lá para 2004 até 2009, esse pessoal sacou essa ideia. E é isso que é feito modernamente na grande maioria das organizações que trabalham com Big Data hoje em dia. Né? A separação do processamento analítico transacional, ele não passa necessariamente pelo transacional para chegar no analítico. Né? Como se eu bypassasse o processamento transacional, que é necessário, ele serve porque eu tenho que vender coisas para as pessoas, eu tenho que registrar essas compras. Né? Mas eu posso registrar isso em arquivos e depois fazer o processamento transacional diretamente, sem passar pelo processamento analítico, transacional. Ou analítico sem passar pelo transacional. Né? Bom, por que isso ficou viável, pessoal? Né? No fundo, essa necessidade, essa ideia, né, ela encontrou um contexto tecnológico muito propício para isso. Né? A primeira coisa, nessa época, a queda do preço dos discos, os discos começaram a ficar muito barato. Né? Então, é mais barato armazenar tudo do que tentar descobrir o que descartar. Então eu posso comprar um montão de disco que não vai sair caro, não vai sair tão caro, e eu armazeno tudo. Né? Eu não sei o que eu vou precisar, então eu armazeno lá, depois eu vejo o que eu vou precisar na hora que eu vou processar. Outra coisa que aconteceu também é que os tipos de dados coletados, eles começaram a variar muito. Né? Por exemplo, os posts. Né? Os posts de alguém no Facebook não é a mesma coisa que um registro bancário, não é estruturadinho. Né? É um pedaço de texto, ou um tweet. Né? É um pedaço de texto, não é um troço estruturado. Então, eu não sei exatamente para que eu vou usar, mas eles podem ter algum valor e eu vou guardar, porque depois eu posso fazer alguma coisa com eles. Surgimento de mídias sociais e conteúdo gerado para o usuário aumentou bastante o volume de dados. Né? Agora eu tenho gente postando, muita gente clicando, muita gente fazendo comentário, muita gente tudo, e o volume de dados aumentou bastante. Né? E em paralelo, né, ainda deu sorte porque as técnicas de mineração de dados começaram a amadurecer também, os algoritmos de mineração de dados começaram a ficar cada vez mais sofisticados, mais ou menos nessa época, aí, no final dos anos 2000. Né? Isso demonstrando o valor da análise de dados. As pessoas queriam começar a usar os recursos avançados, os novos algoritmos de mineração de dados para extrair conhecimento dos seus dados. Então foi todo um contexto da tecnologia do momento que propiciou essa nova visão de como é que a gente vai lidar com análise de dados. Né? Quer dizer, não necessariamente usar SGBDs para isso, mas usar uma estrutura de processamento, uma plataforma de Big Data para dar suporte a essas aplicações. Tá certo? Bom, isso casou perfeitamente com o momento também do início das grandes startups, né, e das grandes redes sociais. Né? O tal do ciclo virtuoso de produtos. Você tem um serviço útil,
né, que está sendo utilizado por muitos usuários. Então você extrai conhecimento a partir da análise de dados desse serviço útil, transforma esse conhecimento em ação, né, e isso vira o ciclo, tornando o serviço cada vez mais útil, né? Quando a sua capacidade de extrair os dados e processar esses dados, extrair conhecimento desses dados, transformar esse conhecimento em ação, isso me dá a oportunidade de continuamente melhorar esse serviço, tá certo? Então esse ciclo virtuoso de produtos foi uma coisa que muitas empresas se aproveitaram, né? Você usa os seus dados para melhorar o seu serviço. O seu serviço gera dados melhores e você usa esses dados melhores para gerar mais conhecimento e realimentar a roda, né? Isso, claro, vai gerar valor. Essa coisa de extrair conhecimento a partir da análise de dados é o que tipicamente a gente acaba chamando de ciência de dados, né? Como é que eu olho para os dados e descubro coisas interessantes a partir deles, né, para gerar valor. E como é que eu pego esses dados para transformar esse conhecimento em ação, é o que eu gosto de chamar de engenharia de dados, tá certo? Por isso que eu digo que esse curso aqui, ele está aqui desse lado, é um curso de engenharia de dados. Como é que eu transformo esse conhecimento em ação, né? Como é que eu preparo esses dados para transformar em ação? E tem o pessoal que estuda como é que extrai conhecimento e analisa esses dados, que geralmente nem precisa ser uma pessoa de computação, né? Dependendo da pessoa, um analista de marketing, um médico, sei lá, um cara qualquer de outra área, um engenheiro de produção, pode fazer esse trabalho de extrair conhecimento a partir da análise de dados. Não precisa de computeiro para fazer isso, mas para fazer engenharia de dados, para transformar esses dados de maneira eficiente, né, e transformar isso em coisa útil, aí somos nós, né, são os profissionais de computação, né? Por isso que eu considero esse curso aqui um curso de engenharia de dados e não um curso de ciência de dados. Bom, então agora a gente vai ter a arquitetura OLTP OLAP acrescida de mais um cara aqui, que é a nossa plataforma de Big Data, tá certo? Que vai transformar os dados para o OLAP fazer mais rapidamente do que a gente faria com o ETL normal, natural, que a gente está acostumado, certo? Bom, o que é feito na prática? Bom, muita coisa, geração de relatórios, né? Análise ad hoc, por exemplo, análise descritiva, em que horário o vídeo X foi mais visto, né? Então eu quero ter conhecimento sobre como é que as coisas foram feitas. Ou a preditiva, né? Posso ter análise preditiva. Em que horário o vídeo X, Y será mais visto? Então eu quero um modelo de predição. Então eu posso ter tanto a análise descritiva quanto a análise preditiva. E eu posso ter produtos de dados saindo, por exemplo, posso gerar uma matriz de que usuários que viram o filme X e o filme Y. Posso gerar esse produto de dados, né, para ser usado por alguém. Então essas coisas é que são feitas nessa atividade de análise de dados, né? Eu posso então ter dashboard, posso ter relatórios, posso fazer análise, eu posso gerar produtos de dados para alguém usar para alguma coisa, né? Por exemplo, para recomendar filmes, né? Então, se você viu o filme X, eu posso te recomendar o filme Y se você ainda não viu, porque eu sei que muitos usuários que viram o filme X viram o filme Y. A gente inclusive vai estudar aqui nesse curso um algoritmo clássico de recomendação, como é que esse algoritmo vai rodar bem numa plataforma de Big Data para gerar esse conhecimento. A gente vai ver isso mais para frente lá. Então, outra coisa que você pode fazer é gerar modelos, né? Por exemplo, uma companhia de cartão de crédito tem o perfil do cliente baseado em dados como idade, renda, estado civil, residência, tipo de ocupação, para indicar esse tipo de inadimplência. Eu posso gerar modelos a partir dessa coisa para que isso seja feito. Essa startup chamada UMI, que nasceu aqui dentro do Icomp, com o professor Marco Cristo, ela faz exatamente isso. Médicos e hospitais, né, podem usar dados como idade, sexo, doenças pré-existentes, tratamentos realizados, para realizar diagnóstico, para melhorar o diagnóstico, né? Então eu posso gerar esses modelos também a partir dessas informações, né? Tem um exemplo aqui, é um exemplo antigo, né, da startup em que eu tive envolvido, a Nemu, de 2014, né? A Nemu foi vendida em 2015, então eu só posso falar dela até 2014, que eu sabia como é que as coisas estavam funcionando lá dentro, né? Agora há muito tempo já não sei. Já faz tempo que foi vendida, não sei, mas mais ou menos em 2014 a gente especificou uma plataforma de Big Data para a Nemu, né, junto com o meu aluno, o Fábio Moreira, que a gente chamava o apelido dele era Camarada, até hoje. Então o nome dessa plataforma chamava Plataforma do Camarada, porque era o Fábio Moreira que operava essa plataforma, né? Como é que funcionava esse negócio aqui? A Nemu era uma empresa que fazia busca e recomendação em sites de e-commerce.
Então, os usuários utilizavam o sistema através do site de e-commerce, nesse caso aqui a Sephora, que era a Sephora, que era a nossa cliente. Então eles iam lá, faziam compras, olhavam coisas, clicavam, enfim, interagiam com o sistema. E essas interações elas eram registradas, tá certo? Então, a partir dessas interações, a gente fazia duas coisas, né? A primeira coisa, a gente registrava essas coisas no log, né? Esses dados crus, né? Eles geravam, por exemplo, matrizes informando quem viu isso, viu aquilo, quem comprou isso, comprou aquilo, quem viu isso, comprou aquilo, né? E isso era usado para o sistema de busca e recomendação para melhorar a busca, o resultado da busca e da recomendação para os nossos usuários, e a gente pegava esses resultados e também alimentava isso aqui. E ao mesmo tempo a gente gerava dashboard para o pessoal de marketing, para saber o que estava sendo mais vendido, para pensar o que ia ser oferecido na próxima estação ou no próximo mês, para fazer promoções, etc. Né? Então, essa plataforma, a plataforma do Camarada, ela fazia exatamente isso. Ela fazia, utilizava técnicas de Big Data para alimentar os sistemas vivos e para também gerar os produtos de dados. Então, tudo isso aqui faz parte, então, dessa ideia de o que a gente faz com os dados uma vez que eles existem, tá certo? Aqui um dos dashboards do Nemu, né? Todo bonitinho, aqui onde você tem as vendas diárias, né? Isso aqui de 2013, tá certo? O que foi vendido diariamente, tá? Isso tudo era coletado, então, armazenado pelo nosso sistema de Big Data para alimentar esses dashboards que os analistas usavam, tá certo? Legal. Então, pessoal, eu estou falando aqui de maneira muito genérica, né, sobre essa história de ETL, né? Mas vejam, o trio ETL, ele na realidade, ele é muito mais complexo e muito mais detalhado do que eu estou falando, né? Existem na realidade vários tipos de operações que são feitas a partir desse ETL, né? Existem várias categorias de operações que são feitas através do ETL, né? Então, aqui está uma ideia do que é feito. Por exemplo, você primeiro tem que adquirir, né? Você tem que coletar ou extrair ou buscar o lugar, o repositório onde esses dados estão contidos, né? Por exemplo, pode ser que eu queira analisar o que as pessoas estão escrevendo nos seus comentários em redes sociais, né? Por exemplo, eu quero coletar os tweets, né, para saber quais são os trending topics. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é coletar esses tweets, ou páginas web, ou posts do Facebook, ou qualquer outra coisa. Eu tenho que, primeira coisa, coletar. Então isso é aquisição. Então isso faz parte do tipo de operação que a gente vai fazer em ETL na prática, né, para obter os dados. Eu preciso extrair desses dados. Por exemplo, eu quero extrair dos posts do Twitter, eu quero extrair as palavras que os usuários estão usando, os termos que os usuários estão usando, as hashtags que os usuários estão usando, né, as URLs que os usuários estão postando para analisar, né? Então eu vou extrair e higienizar, eventualmente vou ter que limpar esses dados porque eles estão sujos. Você vai me levar aqui os dados bonitinhos. Depois eu vou ter que fazer integração, que é a agregação. Eu quero botar todos os posts sobre vacina juntos, né? Todos os posts sobre Covid juntos, todos os posts sobre qualquer outra coisa junto, né? Eu quero saber as pessoas que estão falando sobre Covid e vacina. Então eu tenho que integrar esses dados. Daí eu transformo esses dados em algum formato, daí eu posso utilizar nas minhas aplicações, por exemplo, fazer mineração de dados, fazer busca, fazer recomendação, fazer análise, o que for, a partir desses dados, né? Mas todas essas operações aqui, aquisição, extração, higienização, integração, transformação, tudo isso são operações possíveis aqui nas minhas operações de ETL, né, de extração, transformação e carga, né? E outras mais que eu nem estou mencionando aqui, mas que podem existir, tá certo? Podem existir. Então, por exemplo, aquisição, coleta dos dados em suas fontes originais, páginas web, redes sociais, sensores, né? Requisito, eu quero filtrar fontes relevantes para a aplicação reduzindo o ruído, né? Eu quero reduzir o volume em ordem de magnitude, eu quero facilitar o trabalho de outros serviços. Então, por exemplo, eu posso ter crawlers que fazem isso, né? Então, eu posso ter um serviço que faz crawling, né? Isso aí faria parte do ciclo de ETL. Extração e higienização,
né? Eu vou extrair dados de interesse em meio a outros dados não relevantes, extrair entidades nomeadas em notícias, em posts, rede social, extrair componentes específicos dos sinais de sensores, etc. Né? Um exemplo de extração de entidade é um sistema que a gente fez um tempo atrás, chamado Shine, que fazia isso em artigos científicos. Né? Basicamente eu vou usar aí, modelos probabilísticos, como o CRF, o Ondux, que foi um modelo também criado aqui no ICOMP para fazer essa extração. Posso também ter base de conhecimento, ontologias, né, para ajudar nesse processo. Tá certo? Posso ter isso tudo sendo utilizado para fazer extração e higienização dos dados. Integração. Eu quero organizar os dados extraídos de acordo com a semântica da própria aplicação. Por exemplo, eu não quero que o mesmo post do Twitter apareça duas vezes. Eu estou coletando paralelamente, aparece o mesmo post, eu quero deduplicar. Né? Eu quero ligar os posts feitos pelo mesmo usuário. Eu quero fundir, eu quero classificar. Tudo isso então faz parte dessa parte de integração. E aqui tem exemplos também de técnicas que a gente pode usar, né, para fazer isso. Por exemplo, técnica de desambiguação de machine learning para fazer isso. E essa ferramenta Shine que a gente tinha no passado. Eu não tenho mais aluno trabalhando nessa ferramenta porque eu não dou mais muita importância para ela. Só está aqui nas transparências historicamente. Mas essa ferramenta ajudava a fazer isso tudo, né? Para artigos científicos, o Shine. Né? Mas a gente não, por isso que eu não estou nem mencionando muito aqui, mas só para matar a curiosidade de vocês, era uma ferramenta que a gente tinha que fazer todas essas coisas para artigos científicos. Né? Na época que eu preparei essa transparência, eu tinha gente trabalhando nessa ferramenta, não tenho mais hoje. A transformação, disponibilizar visões de dados para atender necessidades específicas. O Shine também fazia isso para pesquisadores, para o CNPq, para CAPES. Hoje em dia a gente não está mais fazendo. Bom, e claro, eu tenho que ter alguma maneira de orquestrar esses serviços todos, né? Para cuidar. Eu estou mencionando isso aqui, pessoal, somente para vocês lembrarem que isso que é o ponto importante aqui, que o tipo de tarefa que está envolvido em ETL, né, ele não é simplesmente você chegar e fazer uma consulta em banco de dados. Às vezes eu vou precisar fazer isso da fonte crua, por exemplo, de páginas, de tweets, né, de logs. Né? Então todas essas coisas vão ser feitas, tá certo? E a boa notícia aqui é que as plataformas de Big Data, esse que é o ponto importante que eu queria colocar, elas são versáteis o suficiente para eu, digamos assim, acoplar, né, esses algoritmos específicos que fazem extração, que fazem agregação, que fazem classificação, que fazem deduplicação, para agregá-los, né, nesse processamento. Fazer isso no SGBD seria bem mais difícil. Tá certo? Bem mais difícil. Enquanto que eu posso simplesmente colocar o meu código, né, para rodar nessas plataformas e tudo vai funcionar de acordo com o que eu especifiquei. Tá certo? Não é difícil construir esses pipelines de dados, né, usando essas ferramentas de Big Data que a gente vai estudar. Né? De fato, a gente vai estudar aqui vários algoritmos que fazem isso. Por exemplo, como é que eu treino modelos, como é que eu faço deduplicação, como é que eu faço classificação, como é que eu faço agregação, clustering, né? A gente vai ver várias coisas dessa aqui ao longo do curso, tá certo? Então, essas plataformas de Big Data também têm a vantagem de permitir que a gente efetue essas operações que de antemão a gente não sabe quais são. No SGBD eu estou meio limitado àquelas operações, desculpa, que o SGBD me permite fazer. Ok? Então eu aqui tenho muito mais versatilidade no tipo de coisa que eu consigo fazer. Beleza? Bom, quais são as vantagens, então, da adoção dessas plataformas de Big Data para fazer... Eu não sei se eu falei explicitamente aqui, então. Olha só. O que a gente está vendo nesse curso, então, para deixar bem claro, tem a ver, então, com o processamento analítico e não transacional. Tá certo? Então, as plataformas de Big Data que a gente vai ver aqui são primariamente para processamento analítico. Tá certo? Ou seja, elas não se prestam a processamento transacional. Por quê? Porque a ideia é que elas sejam usadas, né, para gerar conhecimento em dados massivos. Tá certo? E elas não utilizam SGBDs. Certo? Elas utilizam dados na sua fonte primária. Certo? De onde eu extraio, faço a limpeza, faço a integração e aí forneço os resultados limpos para serem usados nas aplicações lá em cima. Tá certo? Então esse pipeline aqui todo, né, ele pode ser implementado nas plataformas de Big Data. Aquisição, extração, higienização, integração e transformação. Eu posso fazer tudo isso
fazendo a operação que eu quiser, se eu souber fazê-la, se eu tenho um algoritmo para fazer, eu posso utilizar esse algoritmo nas minhas plataformas de Big Data de maneira bastante versátil, tá certo? E sempre pensando nessa ideia de processamento analítico e não transacional. Beleza? Bom, quais são as vantagens? Primeiro, redução de tempo, né? Eu vou ter menos, um custo mais baixo, vou ter menos falha e vou diminuir em segurança, né, do meu processamento. Eu posso compartilhar dados de várias fases do pipeline. Eu não preciso esperar chegar no final. A qualquer momento, se o dado for interessante, eu posso compartilhar do pipeline. Eu posso melhorar os serviços de forma transparente para as aplicações. Por exemplo, modelos probabilísticos podem melhorar continuamente quando expostos a mais instâncias de treino. Então eu posso gerar mais dados e melhorar o meu serviço. Serviços integrados reduzem o tempo com fluxo de dados massivos. Vários desses serviços existem de forma isolada, eu posso colocá-los de forma integrada. Tá certo? Beleza. Então a aula de hoje era fundamentalmente o que eu queria caracterizar para vocês é que existe uma diferença grande e importante entre aplicações de processamento analítico e processamento transacional, né? E essa importância justifica a gente separar, né, o tipo de ambiente computacional que eu uso para um tipo, para um para o outro. Para processamento transacional, a resposta ainda são SGBDs, tá certo? Ainda são SGBDs. Esses que a gente estudou em banco de dados Zoom e o pessoal estudou aí, engenharia de software estudou em bancos de dados, né, com o André. Mas para processamento analítico, principalmente se eu estou falando de um volume de dados muito grande, né, a resposta são plataformas de Big Data, né? E a gente vai ver em cada aula a gente vai ver um pouco mais do porquê que isso é verdade, né? Por que isso é feito. Mas fundamentalmente é porque eu consigo atravessar a barreira da largura de banda, né, e trabalhar paralelamente, né? Consigo melhorar a minha largura de banda trabalhando paralelamente, tá certo? A gente vai ver lá na terceira, vamos assim, no terceiro quarto do curso, né, na parte quase final do curso, plataformas de processamento transacional que utilizam clusters também, tá certo? Mas a gente vai ver que essas plataformas são muito utilizadas, muito populares, cada vez mais populares, mas elas têm um problema que problema de consistência. E eu estou falando aqui dos SGBDs, das plataformas de dados chamadas de NoSQL, né? Porque elas são feitas para trabalhar em ambientes massivamente paralelos também com clusters, e para isso às vezes eu vou ter que sacrificar um pouco a consistência. Isso não necessariamente é um problema, tá legal? Eu vou deixar para falar disso mais na frente, mas a gente vai devagar, vai chegando a essa conclusão. Tudo bem? Ok. Pessoal, eu trouxe a aula inteirinha até aqui porque eu deixo essa aula gravada, então fica mais fácil para quem assistiu acompanhar o conteúdo todo. E agora, no final, eu vou fazer isso nas aulas todas, eu vou abrir para a gente debater um pouco, tirar dúvidas. Então, eu peço que vocês façam sempre assim nas aulas, guardem as dúvidas, aí no final a gente tira as dúvidas e discute um pouco, volta aqui nos slides, se for o caso, para a gente entender melhor o que a gente conversou até agora. Eu tenho aqui alguns pontos para revisar, mas antes de eu falar isso, vocês têm dúvidas? Alguma dúvida específica do que eu falei, que gostariam de tirar agora? Senão eu vou voltar aqui, talvez as dúvidas apareçam. Pode abrir câmera, microfone agora tranquilamente. Eu já esperava que não, né? Vocês são muito tímidozinhos. Mas vamos lá. Primeira pergunta aqui, pessoal. Ficou claro a diferença entre processamento transacional e analítico? Está bem claro para vocês a diferença? Quem é que está aqui? Jackson. Ficou claro, né? Fernando, quem mais está aqui? Napson, tá claro? Bacana, bacana. Vocês já tinham pensado, já tinham se atentado para isso? Né? Por exemplo, a geração de um relatório
né? Ou a montagem, por exemplo, eu quero montar um gráfico, né? Eu quero plotar um gráfico utilizando os dados que estão no banco de dados, né? Para plotar esse gráfico, muito provavelmente eu vou ter que ler os dados todos, né? Isso vai me fazer varrer esses dados no volume inteiro, né? Isso vai prejudicar se eu tiver algum usuário ali tentando atualizar esses dados na sua aplicação. Isso ficou claro para vocês, que existe um conflito claro entre uma carga transacional e uma carga analítica rodando no mesmo sistema? Tá bem claro isso para vocês? Né? Quer dizer que isso não seria apropriado? Né? Alguém tem algum exemplo de situação que já passou por conta disso? Quer dizer, eu tenho alguém gerando um relatório enquanto que outra pessoa as aplicações estão ali rodando, né? Isso acontece bastante, né? Aí no mundo real, muitas vezes acontece, né? As pessoas às vezes não se atentam para isso. Então, para isso que você separa as duas coisas. Então, você tem uma plataforma analítica e uma plataforma transacional. Então, nos anos 90, a proposta era que existisse digamos, um SGBD, um banco de dados separado para as aplicações analíticas, que seriam os data warehouse. Mas mais recentemente percebeu-se que o simples fato de você ter que guardar os dados em alguma estrutura interna, né, e rearrumar esses dados já é suficiente para você perder muito tempo. Então, em vez disso, você vai processar os dados em estado bruto e estado cru para gerar teu resultado, né? E essa leitura vai ser feita completa, o scan completo. É bem mais rápido, a gente já viu isso, né, que o acesso sequencial é muito mais rápido que o aleatório, por causa das questões da movimentação de cabeça, aquelas coisas que a gente já conhece lá desde o banco de dados Zoom, que acontece nos discos magnéticos, né? Então é isso, tá certo? O que vai acontecer nas próximas aulas? Bom, na primeira aula e nessa aula, o que eu tentei colocar para vocês foi a motivação e o porquê que a gente está preocupado com plataformas de Big Data, tá certo? Então, eu não sei se eu consegui, mas espero ter conseguido, e os exemplos vão aparecer à medida que a gente for estudando aqui no curso. A partir da próxima aula, a gente vai ver a nossa primeira plataforma de Big Data, que é o Hadoop, né? Na verdade, vamos ver o MapReduce e a implementação dele, que é o Hadoop, né? Então, quando eu falo MapReduce e Hadoop, eu estou falando da mesma coisa, né? O Hadoop é uma implementação open source da plataforma MapReduce do Google. Tá certo? A gente vai falar dele na primeira aula. Na próxima aula, vamos fazer já uns exemplinhos de aplicação e tal. E o trabalho prático 1 envolve uma implementação de um primeiro sistema usando já o Hadoop. Tá certo? A gente já vai botar a mão na massa e programar. Tá bom? Mas o que eu quero que vocês tenham em mente plataformas de Big Data são tipicamente para processamento analítico. Elas não são adequadas para o processamento transacional. Tá certo? E processamento analítico foi isso que a gente conversou na aula de hoje toda. Tranquilo? Dúvidas aí? Diga. É só a aula de MapReduce que eu vou dar, tá certo? A parte dos algoritmos eu acho que é na aula 4. Tá bom? Pessoal, na próxima aula, na segunda,